Olá, bem-vindos a mais um The Explainer. Hoje a gente vai fundo em um dos debates teológicos mais intensos e, olha, mais antigos do cristianismo. Aquela famosa tensão entre o calvinismo e a liberdade humana. Pode parecer um papo de séculos atrás, mas vocês vão ver que ele está mais vivo do que nunca. E para começar, aqui está uma frase de um lugar que você talvez não esperasse. George Costanza, no meio de uma crise, resume de um jeito cômico uma ideia que está por toda parte na nossa cultura. A de que existe um poder maior que já decidiu o nosso destino. A fonte que a gente está explorando hoje, o livro Por que Não Sou Calvinista, usa justamente esse exemplo para mostrar como essa ideia de soberania divina e destino está em todo lugar. Até em Seinfeld. Mas por que falar disso agora? Porque, segundo a nossa fonte, essa teologia, com centenas de anos de história, está passando por um baita ressurgimento. A gente vê isso na cultura pop, em músicas de bandas como Kate Moss Call e até em debates super acalorados dentro de grandes igrejas, como a Convenção Batista do Sul, lá nos Estados Unidos. Ou seja, isso aqui não é poeira de biblioteca não, é uma conversa que está rolando e está rolando forte. Beleza, vamos entrar no primeiro ponto. A primeira grande sacada que a nossa fonte traz é que o coração desse debate talvez não seja o que a maioria de nós imagina. E é aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. Geralmente a gente pensa nesse debate como uma queda de braço, né? De um lado o poder total de Deus, do outro a nossa liberdade. Mas o livro Por que Não Sou Calvinista basicamente vira a mesa e diz, espera aí, o argumento deles é que a briga real não é sobre poder, mas sim sobre qual teologia descreve melhor um Deus que é, acima de tudo, definido por um santo amor. A questão é sobre o caráter dele. E essa pergunta leva a gente direto para o centro filosófico da coisa toda. O que, afinal, define melhor as ações de Deus no mundo? O seu poder de controlar absolutamente tudo ou o seu amor perfeito que busca um relacionamento de verdade? Para a gente conseguir desembolar esse nó sobre o caráter de Deus, a gente precisa de algumas ferramentas. Nossa fonte argumenta que é fundamental entender as diferentes maneiras de definir liberdade, porque é exatamente nesse ponto que as visões se separam de vez. Primeiro, vamos falar do determinismo radical. Pensa nele como uma fila de dominós gigantes. Cada evento é só consequência inevitável da peça que caiu antes. Nessa visão, ninguém é livre de verdade. E se não existe liberdade, como é que a gente pode falar em culpa ou em mérito? Perde o sentido. Do outro lado da moeda, a gente tem a liberdade libertária. Essa aqui diz o exato oposto. Sim, nós somos agentes livres. Quando você faz uma escolha, você poderia de verdade ter escolhido outra coisa. É por isso que, aqui, faz todo sentido falar em responsabilidade moral, em ser responsável pelos seus atos. E agora, a posição mais complexa, que é a que o pensamento calvinista geralmente adota, o compatibilismo. A ideia é a seguinte: você é considerado livre quando age de acordo com o seu maior desejo. Só que o pulo do gato é que o seu próprio desejo foi determinado por outras causas. Ou seja, você faz livremente aquilo que, no fundo, já estava destinado a querer fazer. Então, para ficar bem claro, na liberdade libertária você está numa encruzilhada e pode, de fato, escolher qualquer um dos caminhos. Já na liberdade compatibilista, só existe um caminho para você seguir, mas você sente que está escolhendo porque foi, digamos, programado para desejar aquele caminho acima de todos os outros. A sensação é de escolha, mas o resultado já estava definido. Agora que a gente tem essas ferramentas, vamos ver como elas criam um desafio e tanto para a visão calvinista do amor de Deus. A nossa fonte usa uma analogia bem poderosa para explicar isso. Imagina a cena: um acampamento de férias, 100 crianças, e um vírus mortal infecta todo mundo. A situação é completamente desesperadora. A notícia boa: existe uma cura. A notícia ruim: o remédio é tão horrível que nenhuma criança quer tomar por vontade própria. Mas existe um soro. Se você injeta esse soro, ele muda a vontade da criança e ela passa a querer a cura mais do que tudo. E aqui vem o ponto central da analogia. O diretor tem soro que não acaba mais, daria para todo mundo. Mesmo assim, ele decide aplicar só em 25 crianças. Ele sabe com 100% de certeza que as outras 75 sem o soro vão morrer. Essa é a pergunta que a fonte joga no ar para cutucar a teologia calvinista.
Se Deus oferece salvação para todo mundo, mas só dá a tal graça irresistível, o soro, para alguns, dá para dizer que ele ama de verdade aqueles para quem ele não deu essa graça, sabendo que sem ela eles não têm como ser salvos? Ok, essa teologia toda é bem densa, eu sei. Mas agora a gente vai ver como esse problema desce do plano das ideias e afeta uma coisa muito pessoal e prática para quem tem fé: a certeza da salvação. E essa letra de música é um soco no estômago. A fonte cita a banda Caedmon's Call para mostrar a angústia real que essa doutrina pode gerar. E se eu não for um dos escolhidos? Isso não é uma dúvida teórica. É uma dor que as pessoas sentem na pele. E o mais impressionante é que os próprios textos clássicos do calvinismo, como a Confissão de Westminster, admitem essa possibilidade terrível. Eles dizem que alguém pode se enganar, pode achar que é salvo, quando na verdade vive uma falsa esperança. A pessoa pode parecer um eleito, se sentir como um eleito, mas no fim, não ser. Imagina a agonia disso. Isso nos leva a um problema pastoral gigantesco que a fonte aponta. Se a salvação depende de um decreto secreto de Deus, e se é totalmente possível você se enganar sobre isso, como um cristão pode ter paz de verdade? Como encontrar segurança na sua fé? Então, vamos colocar as duas visões lado a lado. No sistema calvinista, a segurança depende de você fazer parte de um grupo secreto de eleitos, algo que você nunca pode confirmar com certeza absoluta. Já na visão arminiana, que o livro defende, a segurança vem de outro lugar. Ela vem da fé, no amor de Deus que é oferecido para todo mundo. Uma oferta aberta que você pode escolher aceitar. E a gente termina com essa pergunta que, na verdade, resume o argumento central da nossa fonte. Este explainer, claro, não tem a pretensão de resolver um debate de séculos. A ideia é iluminar a principal crítica que o livro Por que Não Sou Calvinista levanta. E a pergunta final que fica para você refletir é: qual visão de Deus faz mais sentido? A do poder que determina tudo ou a do amor que nos dá liberdade para escolher? A reflexão fica com vocês. Obrigada pela companhia e até a próxima.